Então aí, né, então dando continuidade ao assunto em fruticultura, eu vou falar sobre pragas frutíferas, vou falar sobre homópteras, né, pulgões e cochonilhas na aula de hoje. E a gente vai conhecer as principais pragas, né, dessa classe de insetos aí. As principais espécies de importância agrícola, obviamente, das frutíferas, né, os principais danos e os métodos de controle. Então, quando a gente fala em homóptera, né, os representantes dessa ordem são pulgões, cochonilhas, cigarras e cigarrinhas, né, entre outros insetos aí de menor importância. Então, para quem não conhece, vale a pena lembrar, aqui é a imagem de uma cochonilha, né, a imagem de um pulgão e a imagem de uma cigarra, ok? Aqui mais um pouco, né, de imagens retratando aí as espécies, né, os pulgões e as cigarras. Bom, quais são as características gerais dessa ordem, né, dos homópteras? A particularidade deles é o sistema digestivo, que eles têm uma câmara filtro. Então, todos eles praticamente apresentam essa modificação chamada de câmara filtro, que é representada por duas partes de um tubo digestivo, que fica mais ou menos afastado, e uma fica sobre uma bainha ou um tecido conjuntivo, né? Então, isso que é a câmara filtro. A câmara filtro, né, ela, graças a essa disposição, né, a parte líquida da seiva aspirada, né, pelo rostro, que é pelo bico, né, pelo aparelho que suga, né, passa imediatamente para a porção interior, né, do tubo digestivo e através de uma difusão de paredes, né, ela é expelida pelo ânus depois de ingerida em grandes quantidades. Então isso que é a câmara filtro, né? Toda essa adaptação ela faz, né, para assegurar a absorção de nutrientes essenciais, né, que ficam em baixas concentrações em todos os tipos de seiva de plantas aí. Então é feita a remoção da água em grandes quantidades, né, e concentrando aí em 10 vezes a seiva ingerida. Então a câmara filtro serve, né, para separar a água e concentrar mais os nutrientes da seiva. Bom, as características gerais dos homópteras, né, a cabeça são olhos simples, né, ocelos de 2 a 3 ou ausentes, né, antenas, só um minuto. O aparelho bucal é do tipo picador-sugador, né, é um conjunto de peças que forma o rosto trigessegmentado e ele fica na parte posterior da cabeça, tá? O abdômen tem 11 anéis, os 3 primeiros são fundidos e as fêmeas apresentam um ovipositor bem desenvolvido. O tórax, na maioria das vezes, tem 2 pares de asas, né? Que em repouso ficam entelhados sobre o corpo, né? Com as margens internas sobrepondo um pouco no ápice. Em alguns grupos, o macho tem um par de asas e a fêmea é áptera, ou seja, não tem asas, né? Em outros grupos, ambos, tanto macho como fêmea, podem ser ápteros, sem asas, tá? E ainda existem aqueles, né, que possuem indivíduos ápteros e alados, né, e pernas ambulatoriais, saltatórias, né, ou até ausente. Bom, outra característica geral dessa ordem é a reprodução, né? A reprodução do tipo sexuada, exceto os pulgões que se reproduzem por partenogênese, né? E as fêmeas fazem uma postura por oviparidade, né? Ou seja, incubam, né? Uma incubação exterior, né? A postura geralmente é sobre folhas e ramos, por isso eu estava falando no começo da aula sobre a lupa entomológica, né? É importante para que a gente consiga localizar sobre as folhas e ramos, né? Esses tipos de insetos. E elas depositam os ovos, né, em incisões feitas pelo ovipositor da fêmea, né? Então o desenvolvimento ele é hemimetábulo, ele tem 3 fases de vida, né? A gente consegue ver a fase ovo, ninfa e adulto, né? São fases diferentes, com exceção de algumas cigarras que são hipometábulos, né? Que tem uma forma jovem, que é subterrânea,
né? E uma última fase ninfal móvel, tá? Em todos os outros homópteros, principalmente as formas jovens, né? Tem distribuída pelo corpo glândulas seríparas, né? Que produzem uma secreção serosa, né? De aspecto pulverulento. Algumas espécies aí podem encontrar ainda glândulas secretoras de cera, né? E de laca. Aqui, né? Então, alguns exemplos, né? Cochonilha e o pulgão, né? Os danos gerais que eles causam é a sucção da seiva, obviamente, né? Inclusive eles têm a câmara, né? Para poder concentrar mais ainda os nutrientes da seiva que eles sugam, né? Lesões no tecidos, né? Claro que a sucção da seiva causa lesão nos tecidos vegetais. E, indiretamente, esses insetos, cochonilhas e pulgões, acabam sendo vetores de doenças, né? Eles levam algumas doenças para as plantas. Doenças de vírus, fungos ou bactérias, né? Além disso, cochonilhas e pulgões fazem uma inoculação de uma saliva tóxica na planta. Então, esses são os danos causados por essa ordem, né? Aqui, imagens do ataque de cochonilhas, né, e do ataque de pulgões. Então, eles succionam a seiva, causam perfurações, danos no tecido vegetal, injetam toxinas, né, inoculam toxinas, né, e ainda são vetores de doenças. Bom, os pulgões, né, apesar de ter um tamanho bem reduzido, tendo a necessidade inclusive da lupa, né, entomológica para poder ser às vezes até identificado melhor, são responsáveis por vários prejuízos em várias culturas, né? Tem uma atividade alimentar grande e um elevado potencial biótico, se reproduzem bastante rapidez, né? E com muita quantidade, né? De representantes. Então, essa velocidade, capacidade de potencial elevado de se reproduzir, né, de aumentar a população da colônia, né, aliado com essa ação de transmitir agente patógeno, sobretudo os vírus, né, tem dado muita preocupação, né, a questão dos pulgões, causa preocupação aos produtores. O tamanho chega no máximo uns 5 milímetros, a coloração dos pulgões são muito variadas, né? Eles possuem aí segmentos abdominais, eles têm uma função, assim, desses segmentos não muito definida, né? Provavelmente aí está relacionado com as secreções, tá? Com as excreções de substâncias, né, deles. Na extremidade está um equipamento chamado codícula, né? Que serve para a excreção do líquido açucarado. E esse líquido açucarado, né, atrai um fungo chamado fumagina. A gente vai conhecer um pouco melhor hoje. Bom, dentre os pulgões, né, existem várias espécies em diferentes culturas aí que causam prejuízos. Uma delas é o pulgão preto dos citros. O pulgão preto dos citros, né, eles geralmente atacam os brotos novos das plantas, os pedúnculos e os botões florais. A fêmea, ela tem de 1,5, 1,6, 1,8 milímetros de comprimento, é verde, negra, brilhante, né? E a fêmea, ela é áptera, né? A fêmea, a gente tem dois tipos de fêmea, a fêmea alada e a fêmea sem asas, né? Que é um pouco maior, que mede uns 2 milímetros de comprimento e é verde, brilhante ou fosca, ok? Nas nossas condições, o pulgão se reproduz por partenogênese, né? Causam um encarquilhamento das folhas, né? Principalmente nos ramos novos, provocam queda de flores, transmitem aí a tristeza dos citros por conta da virose, né? Então, eles são agentes que acabam levando virose para a planta e também provocam o aparecimento da fumagina, porque as excreções são açucaradas e o fungo, né, Capnodium, que faz o controle, né, todinho, ele toma conta todinha do limbo foliar, né, e fica aquele aspecto preto, né, como se fosse cinza de um fogão, né. Então, isso acaba reduzindo a área, né, de fotossíntese da planta.
Então aqui, né, o pulgão preto dos citros, né, para vocês conhecerem, o Toxoptera citricidus, né. Outra praga de grande importância é o pulgão verde, que ataca muito pêssego. São indivíduos aí de mais ou menos 1,8 milímetros, que se instalam sobre folhas também formando colônias, né. Tem formas ápteras, sem asas, de coloração esverdeada, que tem reprodução tanto sexuada como assexuada, né? São responsáveis também pela crespeira, falsa crespeira do pêssego, provocando o encarquilhamento e a deformação das folhas e brotos, ok? Então aqui uma imagem, né, do pulgão verde, né, Anuraphis helichryssi, é um nome bem difícil, né, de falar em latim, mas tranquilo. A maçã, né, também ela tem um pulgão que é um problema nessa cultura, né, que é o Eriosoma langeneiro. Ele causa, né, ele tem uma coloração mais rosa, carmim, né, e aí ficam cobertos também por tipo uns filamentos serosos, brancos, tá? Ele mede cerca de 2 milímetros, tem uma coloração escura, né? Essas colônias são densas, ficam sobre os troncos, perto do colo da planta, né? Nas raízes, nos ramos e nos brotos novos. Também tem reprodução por partenogênese, atravessa o inverno aí na forma de ninfa, né? Sem a lanugem, sem essa lã, né? Sem essa coberta por filamento, apenas nas raízes. Daí, né? Após o término do inverno, ele nesse momento, enquanto ele está nas raízes, ele vai tirando das raízes a seiva, né, dessas partes mais lenhosas, né, e dos brotos mais tenros, né, mas ele nunca ataca a folha, né. Aí a planta acaba reagindo a essa ação dessa saliva tóxica do inseto, né, e acaba produzindo tipo uns nós, né, umas nodosidades, uns calos, né, e as raízes também da maneira de querer se proteger, né, da ação tóxica da saliva desse pulgão, ela acaba também criando, né, galhas, e a planta vai ficando debilitada e suscetível aí a mais pragas e doenças secundárias, tá? Aqui uma imagem um pouco mais detalhada desse tipo de pulgão, né? Por isso que ele chama pulgão lanígero, porque ele forma como se fosse tipo essa lã mesmo, né? Eriosoma lanigerum, né? É como se fosse mesmo uma lãzinha em cima, né, do inseto, ok? Então ele não suga a seiva de folha, ele suga a seiva de brotos novos e de troncos e das raízes. Bom, e qual o controle, né, para esses tipos de pulgões? Então, pode ser feito com controle químico, né? Diazinon, né, ou fenitrion, né, fenitrotion, né, e geralmente o controle se dá ainda quando as plantas são mais jovens, tá? Também dá para fazer controle biológico, principalmente com coleópteros, tá? É feito aí o controle de pulgão. Nós vamos ver daqui a pouquinho. O controle biológico pulgão, né, por coleópteros, o mais comum dele é o com joaninha. Então, evita-se o uso de controle químico para que os inimigos naturais, no caso os coleópteros, como o caso a joaninha, façam o controle desses pulgões, tá? A gente plantou um feijão calpi, né, na fazenda escola, não dessa vez, na vez passada, né, e teve um ataque severo de pulgão, e a gente conseguiu ver o controle biológico também das joaninhas, né, nós conseguimos flagrar, né, esse momento que os coleópteros, as joaninhas, estavam tentando combater os pulgões, tá? Aqui uma larva de joaninha, né, a forma jovem é diferente também da forma adulta, né. Bom, o próximo pragas de importância para as frutíferas são as cochonilhas, né. Elas têm um grupo, elas fazem parte de um grupo, né, que tem um corpo mais degenerado, que tem difícil reconhecimento, né. A identificação já é feita pelo revestimento da fêmea, quando a pessoa, o agrônomo ou o técnico quer identificar qual é a espécie de ataque, né? São bem pequenos, também são sugadores de seiva, né? Muitas espécies têm
são escamiformes, têm escamas, então são recobertas por essas secreções sérias, né, produzidas aí por glândulas da epiderme, tanto de ninfas como de adultos. Na maioria são ovíparos, né? Também pode ocorrer a ovoviparidade, podem se reproduzir tanto por anfigonia como partenogênese, são muitos floríficos e a fêmea aí, né, chega a produzir até 5.000 ovos. Então aqui a fêmea adulta de coloração mais amarelada, que não possui pernas nem antenas, né? Elas são sem asas, têm a capacidade de locomoção aí grande, né? Mas com movimentos ondulares do corpo, não por conta de terem algum mecanismo, né, para voar, mas elas fazem movimentos com o próprio corpo e acabam, né, se locomovendo, né, sob a planta. Então aqui é uma cochonilha fêmea, né, áptera, né, sem asa, né, e nem perna. E aqui a cochonilha macho, né, da mesma espécie aí, a Ortésia praelonga, né. Os machos são os únicos que voam, no caso dessa cochonilha, são pequenos, de cor alaranjado, não possuem partes bucais aí desenvolvidas, então eles são incapacitados de se alimentar e sobrevivem no máximo 24 horas, tá? Somente para aumentar mesmo a colônia das fêmeas. As ninfas, né, de primeiro estágio são bem microscópicas, né, hexápodes, né, imóveis. Depois disso, elas se afastam da mãe, procuram um lugar mais conveniente, ficam fixas, né, sugando a seiva. O macho já, no terceiro estágio, já atrofia as peças bucais, né, e já aparece as asas. E depois, após uma troca de exoesqueleto, né, que é equidise, surge o macho alado. A fêmea, né, depois da primeira muda, ela se desloca sobre a planta, se fixa e fica com o rosto, né, com o bico, né, nos tecidos vegetais para ficar se alimentando, né, sem parar. Então, constantemente ela fica sugando seiva, né, e injetando toxina, saliva tóxica na planta, né. Isso vai definhando a planta e vai também, assim como os pulgões, favorecendo o aparecimento da fumagina, né, que é aquele fungo que faz aquela capa, né, aquela camada preta sobre as folhas e diminuindo aí a quantidade de fotossíntese, né? Então acaba depreciando comercialmente tanto planta como fruto, porque também os frutos ficam, né, com fumagina. Então são ovíparas, tem uma metamorfose incompleta, né? Então aqui essas são os instades nifais da fêmea, né, das cochonilhas. Bom, dentre as principais espécies de cochonilhas, né, nós temos as cochonilhas sem carapaça, eu coloquei várias aí, que é a Ortésia praelonga, uma das mais conhecidas, né, mas nós temos Coccus viridis, né, entre outras, né, que eu vou mostrar agora mais detalhada aí para a gente conhecer mais as imagens. E as cochonilhas com carapaça, né, também. Então, vamos lá. Aqui, né, uma cochonilha, né, sem carapaça, né, Isseria puchase, né, então aqui essa é uma cochonilha sem carapaça, essa é a característica dela, né. As cochonilhas sem carapaças, né, elas apresentam um corpo nu, muitas vezes são recobertos por uma cera produzida pelas glândulas da epiderme, né, e tem esse aspecto de secreção pulverulenta, principalmente de cor branca. E as cochonilhas com carapaça, né, ou de carapaça, elas produzem sobre o corpo uma estrutura mais endurecida, que a gente chama de carapaça, e tem uma certa resistência, tá? Bom, dentro das cochonilhas sem carapaça, né, eu mostrei aí a imagem da Isseria puchase, né, que é uma cochonilha, chama cochonilha australiana, ou o pulgão branco da laranjeira. É chamado de pulgão, mas é uma cochonilha, tá? Muitas ocorrem não somente nos citros, na laranja, mas também na maçã, né, no pêssego, nas roseiras, nas videiras, tá? A fêmea são um pouco maiorzinhas, né, de 4 a 5 milímetros, é oval, tem um corpo aí convexo. Na região posterior, né, sai um ovissaco, né, apresenta um ovissaco que semelhante a flocos de algodão de cor branca, né? E no interior desse ovissaco é que elas armazenam seus ovos e suas ninfas. Ela só se reproduz por partenogênese,
né? As ninfas, ao nascerem, se espalham pela planta, se fixam bem ao longo das nervuras, na face inferior, por isso é importante no campo virar a folha, né? Para poder enxergar melhor o ataque, né? Ou a incidência da praga. Então, depois de crescida, elas saem da nervura e passam para os galhos ou para outras plantas, ok? Então, aqui, né? Mais uma imagem dela com essa ovo saco, né? Na ovissaco na porção posterior, né? Onde estão lá cheios de ninfas, né? E esperando aí para espalhar pela planta, né? Então ela tem um ovissaco cheio de ninfas lá dentro, né? E essas ninfas passam por estádios, né, de desenvolvimento, né? Ninfas 1, 2, 3, né? Então elas passam aí por vários formatos, né? Podem estar inclusive vivendo em associação, né? Formigas vivendo em associação com cochonilhas, tá? Bom, dentre as cochonilhas com carapaça, nós vamos ter aí a cochonilha cabeça de prego, que ela tem uma escama, né, circular. Ela também até tem um tamanho considerável, 2 milímetros. Tem esse corpo convexo, uma cor escura, né? E a orla marginal da carapaça é mais clara, né? O macho é um pouco maior, a fêmea adulta é um pouco maior que a fêmea, né? Em fase de desenvolvimento, na média é o corpo mole, sem asa, e o macho, né? Já tem uma cor, já tem uma escama e é mais semelhante à fêmea, né? No formato oval. A reprodução é sexuada, ocasionalmente essa cochonilha se reproduz partenogeneticamente. A postura é feita sob a carapaça, né? Geralmente um conjunto de 150 ovos, né? Que fica incubado aí por 2 dias. As ninfas, né? Saem da mãe e se depositam nas patas, né? E essas acabam ficando sem asas, né? E acabam sendo alojadas sobre o corpo, dando início então à formação dessa escama circular. E mais tarde essa escama se torna um escudo protetor. Ataca a folha, ataca as faces das folhas, em ambas as faces, tanto superior como inferior, ramo, fruto, né? E reveste a folha todinha completamente com essas carapaças, e aí acabam amarelecendo as folhas, amarelecendo os frutos, né? E utiliza para o comércio. Então ela faz tipo uma cabeça mesmo, uma cabeça de prego, né? E vai tomando conta do limbo foliar, e aí acaba, né? Dificultando a comercialização. Nós temos também uma outra cochonilha com carapaça, que é a Pinassis aspidrae, que é com escama farinha, né? Os machos fazem colônias sobre a casca dos troncos, né? Mas eles têm um aspecto pulverizado de branco. Então, esse escudo dos machos, né, são como se fosse um casulo, né, com lados paralelos. Num lado você percebe algumas estrias, né, e eles medem aí de 1 a 2 milímetros de comprimento. Já as fêmeas têm uma coloração marrom mais clara, são de mais ou menos uns 2 milímetros, né, e essa escama em forma de concha alongada na parte das extremidades. Atacam também troncos, ramos, causam rompimento da casca, enfraquece a planta. Então ela já tem a Pinassis aspidrae tem esse aspecto, né, de escama farinha, né. Outra espécie de importância, né, nós temos na cultura da maçã e do pêssego o piolho de São José, né, que também é uma cochonilha de carapaça circular, marrom acidentada, né. O macho já tem um formato oval, né, uma coloração marrom mais escura, né. As cochonilhas vão se fixar no tronco, ramo, frutos e folhas, alimento de seivas, né, e infestações muito elevadas conseguem cobrir totalmente as cascas das plantas. Então aqui, né, o piolho de São José, né, no tronco, né, e atacando aí tanto o pêssego como maçãs, tá? No caso da uva, a praga que mais cochonilha que mais prejudica a uva é a pérola da terra, né?
que é Eurizococcus brasiliensis, né? Várias plantas são atacadas por essa cochonilha. É considerada aí a praga mais importante aí da cultura da videira. Professora, Oi. tem algum meio da gente... Então a principal cochonilha, né? A principal praga, então, né? A principal cochonilha, né? Que ataca a uva é a pérola da terra. Várias plantas são atacadas por essa cochonilha, não só a uva, mas ela é a planta, a praga mais importante aí da cultura da videira. Tem uma reprodução partenogenética, né? Facultativa, pode acontecer ou não. Né? Por exemplo, desenvolve uma geração por ano. O ciclo vai se iniciar com cistos, né? Dos cistos com ovos, né? Ficam branco acinzentados, depois eles são também muito frágeis e quebradiços, acabam evoluindo e rompendo e liberando ovos e ninfas móveis. E depois elas se fixam, né, nas raízes e ocorre a formação do cisto. Então é assim que ela vai fazendo o seu ciclo de vida. Aqui, né, então, os ovos, né, elas saem, né, os ovos, essas ninfas vão para as raízes e ficam lá sugando, né, a seiva, formam cistos, né, e esses cistos saem ovos e ninfas, e isso vai deixando aí as folhas com clorose, necrose, né, devido ao ataque nas raízes, ok? Elas crescem aí nesse formato, né, esférico, depois vão perdendo as patas, né? E essa carapaça quitinosa que envolve todo o seu corpo vai sendo secretada. Ao final, né? Elas vão apresentar um corpo mais globoso, um pouco maior, né? De 6,5 a 10 milímetros de comprimento, com uma cor amarela intensa, né? Durante o período invernal, mesmo estando em plantas sem folhas, né? Porque a uva ela passa por um período, né? Que ela inverna, né? Os cistos não interrompem o seu desenvolvimento, ficam lá fazendo a sucção da seiva nas raízes e acabam definhando progressivamente a planta, reduzindo a produção e até causando morte da planta, né? Então tem plantas de uva infestadas que apresentam aí as folhas com bastante amarelecimento, tanto entre as nervuras, né? E os bordos acabam encarquilhando para dentro. O método de controle não são muito eficientes, né? Os métodos mais utilizados aí são os produtos sistêmicos granulados, são os que tiveram melhores resultados, tá? Porque tem inclusive uma praga que fica no solo, né? A gente tem outras cochonilhas, como a cochonilha preta ou pimentinha, que tem um aspecto maior de ataque, ataca citros, abacate, abil, figueira, macieira, goiabeira, pera, romã, né? Uva, caqui, enfim, né? Ela tem essa coloração, né? Mais pretinha, né? Avermelhada, né? E forma essa carapaça, né? Então aqui ela parece um carrapato, né? Também tem essa questão, né? Dos ovos. Outras cochonilhas como a Planococcus citris, né? Ela hospeda tanto citros como café, algodão, figo, uva, cana-de-açúcar, né? Ela tem essa característica de ser polífaga, né? Se alimenta de até 27 tipos de plantas diferentes. Ela ocorre em todas as regiões de clima quente e temperados do planeta, tá? Então, a fêmea e o macho têm dois formatos, né? Então, o macho é alado, a fêmea não. Essa cochonilha, ela é branca, né? Ela forma aí ovos mais amarelados, né? Alaranjados. Essas secreções ficam aí esbranquiçadas e grudentas, né? E serve de proteção. As ninfas já são móveis, né? E andam por todo o corpo, né? E por toda a planta. E formam tipo um casulo, uma pulpa, né? Antes de se transformar em adulto, tá? O macho já tem asas, tem 2 filamentos serosos, também brancos pelo corpo, né? Então a gente também tem essa diferenciação. Então, aqui uma outra imagem dela, né? Atacando tanto troncos como frutos, né? Outra cochonilha muito conhecida é a Ortésia praelonga, né?
a cochonilha de placa, ela ataca também várias plantas, né, frutíferas, como citros, caju, acerola, manga, pimentão, né? Tem um corpo mais esverdeado, tem um tamanho considerável, 2,5 milímetros, né? E tem esse corpo coberto por placa de cera branca. E na parte posterior do corpo forma tipo uns bastonetes alongados, né? Que se unem para formar o ovissaco, onde também guarda, né, ovos de ninfas. Então aqui é uma fêmea adulta, né? Que é uma cochonilha de placa, chamada Ortésia praelonga. Então ela tem essa característica, né? As ninfas, né? Tem um formatinho diferente, né, das adultas. Então aqui eu trouxe várias imagens, né? Essa aqui é um ataque em cróton, né? Uma planta ornamental. Eu trouxe várias, né? Então o ovissaco é essa placa que forma, né, sobre o dorso da cochonilha, né? Tá aqui uma ninfa. Bom, a Ortésia praelonga, né? Ela também, devido à excreção dessa substância açucarada, né, promove o desenvolvimento da fumagina, como eu já havia dito, do fungo Capinódium, de coloração preta, que recobre toda a superfície foliar e dificulta aí a fotossíntese, né? Então, às vezes, para quem não conhece, que eu acho difícil, né? Essa é a fumagina, essa fuligem, esse pó de café, esse tipo um carvão, né? Esse tipo essa cinza que fica colado sobre a superfície foliar, né? Dificultando aí a fotossíntese, não só na folha, mas também nos frutos, tá? Então, ela faz essa característica. Isso aí é um fungo atraído pela secreção de pulgões e cochonilhas, ok? Com folhas e frutos aí de citros, atacado com fumagina, né? E o controle de cochonilhas, como a gente faz, né? Bom, a gente pode fazer controle químico, né? Então tem vários inseticidas que podem ser usados depois da poda, com óleo mineral, para criar essa película, né, impermeável aí, né, em torno da carapaça, ou controle químico, né? Aí a gente tem controle biológico, perdão, aí a gente tem eucácia, né? Tem outros insetos que atacam as cochonilhas, né? Mas também dá para fazer o controle mecânico, com escovamento de ramos muito infestados, né, que não podem ser podados. Então também pode ser feito dessa forma. Bom, essa primeira parte da aula era isso, né?